Iniciando mais um resumão de sexta, eu sou Cris Almeida, assessor de investimentos, e estou aqui toda sexta-feira para tratarmos de assuntos que fazem diferença no seu bolso. Hoje, sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026, uma semana curta, né, pessoal? Tivemos aí as festividades do carnaval, festa, alegria e tudo mais. Então foi uma semana que começou basicamente na quarta-feira, mas mesmo assim tivemos alguns assuntos importantes. Quero tratar contigo hoje sobre golpes que estão aumentando numa escala vertiginosa. Pessoal, temos que tomar cuidado, tá bom? Também vamos falar do Banco Pleno, que no meio da folia, Banco Pleno foi mais um liquidado. Cris Almeida, o que está acontecendo? Primeiro Banco Master, depois o Will Bank, agora Banco Pleno. Será que todos os bancos vão fechar? O que está acontecendo? Será que meu dinheiro está seguro? Vamos falar disso. E também vamos falar de novo sobre a queda do BTC, do Bitcoin, que na semana retrasada eu já havia falado sobre esse assunto. Vamos começar então tratando sobre golpes, porque é uma preocupação de todos nós, tá? Infelizmente, essa é a realidade nossa aqui no Brasil. Nós temos que ter muito mais, dobra aí, muito cuidado, pessoal, com qualquer transação financeira. Ainda mais agora com esse negócio de inteligência artificial. Eu não sei se você sabe, mas é uma coisa que já está ficando no domínio público. Hoje a inteligência artificial pode simular uma outra pessoa. Eu posso aqui programar e me vestir aí com uma, abre aspas, uma máscara, né? uma silhueta de uma outra pessoa completamente diferente da minha. Posso simular uma voz diferente da minha. Então o pessoal está se aproveitando bastante nisso. Desde golpes mais fajutinhos, mais simples, até mais sofisticados, como eu vou explicar agora. Não aconteceu comigo, mas eu não caí no golpe, obviamente. Foi ontem, pessoal. Ontem eu recebi um e-mail da XP, corretora que eu trabalho, tá? Mas estava assim, olá, fale com, tava o meu e-mail, não tava o meu nome. Precisamos fazer algumas alterações, blá, 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 aquela história. Sempre tem alguma conversinha assim, de alguma vantagem, alguma coisa que você tem que se precaver, e clique aqui, acesse aqui, aí você clica, já tem aquele link lá malicioso, e se você clicar, você já está instalando aí algum vírus no seu computador. Então, muito cuidado com esses e-mails, observe bem, se bem que até o remetente hoje, eles já estão colocando aí remetente, que seria o remetente mesmo daquela empresa, XYZ, aí você clica, não é. Então temos que ter muita cautela, mas um golpe que nos preocupa bastante, que aconteceu essa semana na rede aí bancária, no caso da XP, eu fiquei sabendo disso. Uma cliente, já com uma certa idade, 80 e poucos anos, recebeu a ligação, e na ligação o cara falando que era o assessor, eu sou o seu assessor de investimentos, tal, e a gente está percebendo aqui um risco muito grande, parece que a sua conta vai ser invadida ou foi invadida, uma conversa fiada assim, sua conta foi invadida, tal, e nós vamos ter que mudar a senha, vamos ter que mudar a assinatura eletrônica para sua proteção, para sua garantia, tal. E a pessoa, o cliente, então, com toda boa fé, com boa vontade, né, passou lá para fazer a nova senha, depois para fazer a nova assinatura eletrônica. Aí o golpista já queria também os dados de acesso aí dos outros bancos, tal, aquela conversa toda. Resumo, é golpe, né? No caso, essa cliente foi ressarcida por esse golpe, sem problema nenhum, mas é um aborrecimento, é uma chatice, é uma situação desconfortável, desagradável, que a gente pode e deve evitar, tá bom, pessoal? Então, via de regra, sim, se algum dia aparecer aí o Cris Almeida, assessor de investimento de inteligência artificial, e eu falar assim, olha só, eu sou aqui da XP, a sua conta está em risco, por favor, passe para mim a sua senha, olha, vamos gerar uma nova assinatura eletrônica, eu vou anotar aqui, eu vou ajudar você, me passe aí a sua assinatura eletrônica. Gente, nunca faça isso, já desliga na hora, corta a conversa, porque nunca, vou repetir 10 vezes, nunca é pedido sua senha ou sua assinatura eletrônica. É um número seu, ninguém tem que ter acesso a isso, tá? Então, em qualquer situação, nós vamos enviar aí, para fazer uma correção no seu aplicativo, vamos enviar aí um app, alguma coisa, você atualiza, aí digita a sua... Não faça isso de forma alguma. No pior dos casos,
pelo menos vocês que estão sob a minha assessoria, liga para mim, fala direto comigo. Ô Cris, foi você mesmo que me ligou? Ó, recebi essa mensagem. Não tem aquele ditado no trânsito, nas rodovias, que diz assim, ó, na dúvida não ultrapasse. Você já viu essa placa? A gente está dirigindo lá na rodovia, de vez em quando aparece, na dúvida não ultrapasse. Tá fazendo alguma transação, tá na dúvida? Não faça, não clique, não tecle, não digite senha, não digite nada, tá bom? Infelizmente, esse é o mundo que a gente vive. Eu gostaria que tudo fosse muito diferente, que a gente vivesse num mundo, num planeta Terra, onde as pessoas fossem mais confiáveis, onde não existisse safadeza e os cafajestes fossem rapidamente punidos, mas enfim, ainda não é a nossa realidade. Então, pessoal, cuidado redobrado. Na dúvida, liga para mim, fala comigo, tá? Não tenha pressa. Ó, precisa mudar logo aqui, mudar a senha, porque sua conta está sendo invadida. Passa agora a senha que a gente vai bloquear agora. Não, para bloquear a sua conta, primeira coisa, isso você tem que saber. Para bloquear a sua conta, não precisa de senha, não precisa de nada. Eu aqui, ó, num clique no meu computador, já bloqueei a sua senha. Então, se algum dia alguém aparecer, olha, tá tendo acesso hacker aí, me passa a sua assinatura eletrônica para eu fazer o bloqueio da conta para evitar que ela seja hackeada. Não faça isso, tá bom? Cuidado redobrado, qualquer coisa, fala comigo. Bom, segundo assunto da semana, que já nem está pegando as pessoas de surpresa, né? Então o Banco Master foi para o Beleléu, depois o Will Bank, tá? Agora o Banco Pleno foi liquidado também. Cris, eu estou preocupado, porque já é o terceiro banco, e o Banco Master também tinha corretora, tal, tinha as outras instituições Master, já deu umas 7 instituições bancárias que estão sendo liquidadas. O que está acontecendo? Será que está um efeito dominó mesmo, que você tinha falado já? Não, pessoal, veja, Banco Pleno sendo liquidado, agora vamos conversar sério, novidade nenhuma, tá bom? Novidade nenhuma, porque o Banco Pleno era um pedaço do Banco Master, é que se separou ali, o Banco Master não estava bem das pernas, vamos dizer assim, foi fatiado em algumas partes, uma partezinha pequena, que não dava 5% do Banco Master, acabou virando o Banco Pleno. Então ele ter sido liquidado não é novidade, já era uma coisa meio que esperada, tá? E uma trend que está saindo aí no YouTube, será que agora o FGC vai conseguir pagar, porque pagou o Master, pagou o Will Bank, agora vai conseguir pagar o Banco Pleno, será que eles vão ter cacife para isso tal? Não, o Banco Pleno é um banco nanico perto do que foi o Master. O Master já é um banco pequeno, agora perto do Master o Banco Pleno era um pequeno percentual, tá? Então, claro, todo dinheiro é dinheiro, a gente tem que considerar, mas não vai ser assim um valor monetário que vai abalar as estruturas, então nada demais. Primeiro, então, Banco Pleno é uma continuação do Banco Master, já era Banco Master, então não tem nada aí que me preocupe nesse aspecto. Será que o Nubank vai falir? Será que a XP vai falir? Será que o Banco do Brasil vai falir? Será que o Santander? Não, pessoal, não mistura as coisas, cada um no seu quadrado, tá? Então esse aí era um problema de corrupção, que sim, que está sendo investigado, uma possível, aqui no Brasil a gente tem que falar uma suspeita, né? Até que seja batido o martelo, embora mesmo batendo o martelo no Brasil... as coisas ainda são meio inseguras, mas tem que bater o martelo para falar que sim, houve corrupção, mas ao que parece foi um caso de corrupção. E esses outros bancos menores, como o Will Bank e agora o Banco Pleno, eram filhos do Banco Master, então é tudo farinha do mesmo saco, tá? Então não é muita novidade não, fica tranquilo nesse aspecto. O terceiro ponto, a queda do Bitcoin, ou como diz lá aquele deputado, o Bitcoin, né? O Bitcoin tá caindo, Cris Armida. Eu acho que eu vou vender, porque eu comprei aí um Bitcoin e agora caiu, o que está acontecendo? Como é que você me explica, Cris Armida, uma coisa dessa, pessoal? Vamos tentar entender então essa questão do Bitcoin. É assim, ó, 2 pontos que você precisa levar em consideração. Por que o Bitcoin... E esse gráfico que está aí na tela, né, aqui no lado, é um gráfico que eu tirei. Eu tirei esse print hoje, tá? É um print do gráfico diário da movimentação do Bitcoin. Então você vê que foi ali, deu uma caidinha, depois subiu e tum, foi lá para baixo e agora ficou nesse baixo. O que está acontecendo?
e tem os teóricos da conspiração também no YouTube. Esses assuntos são maravilhosos para os YouTubers, né? Porque surgem muitas especulações, muita conversa, dá muitos views. Então, o que está acontecendo de fato? Vou explicar para você entender bonitinho. Primeira coisa, essa queda está acontecendo por uma liquidação, ou seja, por uma venda de bitcoins daqueles que compraram lá no começo. Você vai entender. Facinho, é mais ou menos assim. Vamos imaginar que você comprou Bitcoin lá no comecinho de tudo, tá? Aí você pagou, eu vou usar números aqui bem simplórios para ficar fácil a explicação, não é que seja exatamente assim. Mas você comprou, sei lá, 100 Bitcoins por R$1 cada. Então você tem 100 Bitcoins a R$1 cada, você gastou R$100 para comprar 100 Bitcoins. Você comprou lá no comecinho. Aí Bitcoin estava custando R$1, foi para R$10, opa, será que eu vendo? Eu paguei foi para 10, aí de 10 foi para 20, de 20 foi para 50, de 50 foi para 80, de 80 foi para 100, de 100 foi para 200, de 200 foi para 300, de 300 foi para 500. Aí eu pergunto, que hora que você vai vender? Porque você pagou R$1. Agora já está 10, já está 50, já está 100, já está 500, chegou a 1000. Quando é que você vai vender? Entendeu? Chegou a hora. Então, isso aí é nada mais, nada menos. São duas explicações que você tem que entender. A primeira explicação é que muitos dos que compraram no início, chega uma hora quer dizer, você vai guardar dinheiro, vão guardar dinheiro, mas chega uma hora que chega, né? Chega uma hora que fala, bom, tá bom, agora vamos fazer uma desova aqui desses antigos ativos que eu tenho, porque está na hora de eu começar a aproveitar um pouquinho. Então, como o Bitcoin tinha dado uma alta, antigos compradores estão desovando esses ativos. Como é que você sabe disso? Como é que você tem certeza disso? Porque a blockchain, que é a rede onde o Bitcoin está instalado, vamos dizer assim, numa linguagem mais leiga, ela é pública para todo mundo. Então sabe-se que aqueles antigos compradores iniciais que compraram o Bitcoin por um preço muito barato, ele foi subindo e falou, tá bom, vamos vender agora, vamos viver a vida, vamos aproveitar o patrimônio que a gente acumulou. Então essa é a primeira explicação que de fato está acontecendo. Isso é facilmente assim, abre aspas, né? Facilmente verificável por quem está no métier da coisa, mas como a blockchain é pública, dá para se perceber que sim, está tendo esse movimento. E o segundo movimento é a questão dos traders, das alavancagem. O que é alavancagem? Alavancagem assim, é um mecanismo promovido por todas as corretoras, acho que não tem nenhuma corretora que não faz isso. Quando eu falo corretora, as corretoras onde o pessoal compra, vende os bitcoins, aí tem os day traders, tem os swing traders, mais os day traders que sofreram com isso. Porque você compra um determinado ativo, não só Bitcoin, tá? Qualquer tipo de ativo, ações, etc., ETFs, você compra e faz uma alavancagem. Numa explicação muito simples, é mais ou menos assim, eu vou comprar R$5.000 de Bitcoin, tá? Só que aí, com a corretora, eu assino um contrato de alavancagem. Então eu estou pagando R$5.000 para ele subir de preço, só que você me empresta uma grana, então eu entro com 5.000, mas na verdade eu estou comprando 50.000. Entendeu? Então eu estou alavancando em 10 vezes aquilo que eu paguei. Vou repetir para você entender bonitinho. Eu paguei 5.000, só que, corretora, vamos assinar aqui um contrato, eu vou comprar 50.000 de Bitcoin. Aí ele vai subir. Com 5.000 eu vou ganhar uma grana lascada. Beleza, a corretora aceita, vamos combinar então. Seus 5.000, vamos alavancar, vai valer 50.000. Tá, combinado? Combinado. Só que se o Bitcoin subiu, maravilha, ganhei um dinheiro bom. Eu comprei 5.000 como se fosse 50.000. Mas e se ele cai? Que é o que aconteceu agora. E se o pessoal lá que tinha Bitcoin no passado começa a vender? Eu perdi 5.000? Eu perdi 50.000, porque eu alavanquei em 10 vezes o meu patrimônio. E aí, aquela comunidade de traders, principalmente os day traders, quando eu falo vários, gente, é muita gente, é milhares de pessoas que fazem a compra alavancada do Bitcoin. Então, quando ele faz isso, dá uma queda,
Aí é como se fosse. Aí sim, sabe aquele castelo de cartas? Que você tira a carta aqui de baixo, começa a despencar todas as cartas que estavam em cima, porque tinha muita gente alavancada. E esse foi o grande problema. Esse gráfico que você está vendo aí foi exatamente isso que está acontecendo. Então, liquidação de antigos compradores que estão desovando ativos do passado, que falaram, já chega, tá bom, tá na hora de eu viver a vida, vou vender o que eu tenho porque já bateu um preço legal, então começaram a vender, e os que compraram alavancado começou a despencar, ladeira abaixo aí como vocês viram, só que agora, esse gráfico que eu estou mostrando é um gráfico diário, vocês percebem que já deu uma estabilizada, né? Então teve uma queda violenta, deu uma estabilizada, o que vai acontecer agora? Bitcoin é isso mesmo. Não tem mistério Bitcoin, porque o Bitcoin é assim, ele sobe, depois desce, depois sobe, depois desce, depois sobe, depois desce, depois vai subir, depois vai descer, depois vai subir, depois vai descer. Escreve o que eu estou falando. Daqui um tempo, você pega esse vídeo, daqui 6 meses, daqui um ano, Cris Almeida, subiu mesmo, mas depois subiu, mas desceu, mas depois subiu. Gente, a novela do Bitcoin é essa, não tem muito mistério não, tá bom? Então, contra aí os apóstolos do Apocalipse, né, os profetas do Apocalipse, as pessoas que acham que vai ser o fim do mundo, nenhuma vantagem, assim como no assunto anterior também nenhuma novidade no Banco Pleno, era esperado que isso fosse acontecer mesmo, nenhuma novidade no Bitcoin, tá pessoal? Então essa foi a nossa curta semana de carnaval, agradeço a sua presença e sua companhia aí, deixo aqui de novo, vou sempre deixar, tá? O meu WhatsApp 14 991 256 123, já anotou? 14 991 256 123. E eu criei um novo site este ano, capitalerenda.com. Nesse site, capitalerenda.com, você tem uma calculadora. Quando você faz a venda de ações, a venda de fundos de investimentos, você pode fazer lá a calculadora do DARF, do que é que você tem que pagar. Inclusive a calculadora mostra quando você não tem que pagar. Cris, eu comprei uma ação tal, vendi, será que eu tenho que pagar? Será que eu não tenho que pagar DARF nesse mês? Você entra lá na calculadora, você vai verificar isso. Tem também uma calculadora de juros compostos que eu coloquei. Cris, eu vou aplicar tantos por mês durante tanto tempo a tanta taxa de juros, a tanto de rendimento por mês. Quanto é que eu vou conseguir daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 10 anos? É uma calculadora bacana para você ir brincando aí com alguns números e você ter uma percepção do quanto que você precisa acumular mês após mês para juntar o seu patrimônio. Capitalerenda.com. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Cris Almeida. Sucesso e prosperidade para você.